Tá bom. Fala galera, eu sou o Clayton Rucali e nós estamos em mais um bate-papo com o reverendo pastor Davi Nogueira, grande coração, gigante de amor e se apresente. Reverendo, gostei do reverendo. Reverendo Davi. Reverendo Davi. O reverendo Davi. Sou eu. Mas é isso aí, pessoal. Agora a gente vai falar um pouquinho da palavra que foi dita hoje no nosso culto. E o tema dela foi Invertendo as Chaves. E começou tudo com uma reflexão sobre aquele caso de Pedro e de Jesus Cristo, que Jesus estava andando no mar bravio da Galileia, e aí os discípulos assustaram, tipo, caraca, é um fantasma, e Jesus, não sou fantasma, galera. Aí só o Pedro lá falou, não, então eu quero ir até você. E aí ele foi, começou a afogar, e aí o Davi veio e falou, o que vocês acham? E todo mundo falou, covarde, cagão. Será que eu posso falar cagão? Já falou. Já falei. Corta o cagão. Corta. E daí todo mundo criticou, mas aí veio o Davi quebrando paradigmas, fazendo trazendo uma nova visão. Davi, explica por que para você Pedro não foi um covarde. Primeiro porque eu sou o homem da visão. Então eu trouxe outra visão do negócio. Essa piada tá melhorando. Vamos lá. É que normalmente a gente tem um olhar muito pejorativo para essa cena do Evangelho. Quando a gente vê Pedro e fala, poxa, Pedro amarelou, né? O Pedro, na hora do vamos ver, sabe, ele foi um cara que se colocou, se lançou na frente de todo mundo, mas na hora do vamos ver ele pipocou. Mas peraí, você conhece alguém mais que andou sobre as águas? Tirando Jesus, o Pedro e o Evangivaldo, que fugiu do touro lá na Espanha, que deu uns passinhos, está na internet, pode procurar no YouTube que está lá. Eu não conheço mais ninguém nessa brincadeira, mas é claro, assim, poxa, nós estamos falando de alguém que, dentre todos os discípulos que estavam no mar revolto e amedrontados, o texto diz que eles estavam com muito medo, ele foi o único que teve coragem de dizer, se és tu, eu quero ir até aí. E isso para mim é incrível. Por isso que até o tema foi invertendo as chaves. Essa coisa de nós vamos voltar a olhar para essa cena, para o Pedro, como alguém que teve a coragem de dizer aquilo não é um fantasma, aquilo é Jesus. E não olhar para ele como alguém que amarelou. Sabe? Concentrar nosso olhar só no homem de pequena fé. Espera aí, gente. Esse cara marcou a história. Esse cara, estou falando de Pedro, ele viveu experiências com Jesus que pouquíssimas pessoas na história viveram. Então eu queria puxar esse olhar, sabe, assim, inverter esse nosso olhar para o Pedro, a forma como a gente está entendendo o texto. Essa foi a proposta. E outra proposta também foi que Cristo está nos compelindo, assim como ele compeliu que é forçar a Pedro, assim como ele forçou Pedro a tomar aquela postura, tomar aquele ato de coragem, ele também está nos desafiando a sair da nossa zona de conforto. Isso, eu frisei bastante esse verbo, porque no texto original, a ideia é essa, assim, meio que obrigado, né? E aí o termo dá a entender que é uma obrigação, às vezes até por força de persuasão, mas principalmente pelo que a pessoa representa. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente às vezes tem a mania de olhar para situações de terror, de crise, de medo, e a gente normalmente atribui isso a algo que não está dando certo. Quando o texto nos dá, inverte essa chave, nos dá a impressão de que foi Jesus que colocou os discípulos naquela situação. O texto começa dizendo, Jesus então compeliu os discípulos a entrar no barco e partir para o outro lado, e como ele é Senhor, certamente sabia da tempestade que viria. Então, às vezes, a gente precisa aprender a inverter essa chave e ver a crise primordialmente, ou primeiramente, como, isso aqui é Deus que está mandando. Porque a probabilidade de ser Deus que está compelindo você a ir em direção ao mar revolto é muito maior do que, de fato, alguma coisa que não deu certo. E nós cremos um Deus que está conosco nessas situações, e que, como foi com Pedro, que Deus não nos expõe à crise, mas Deus se revela para nós em meio às nossas crises. Sabe? Essa é a ideia-chave que precisa ser invertida nessa expressão. Sim, mas e quando a pessoa é impelida a batalhar, a sair da zona de conforto, mas ela tropeça, ela cai, ela comete algum erro que nós estamos muito... qual que é a palavra? Suscetíveis. Nós estamos muito vulneráveis a uma falha. Quando acontece isso?
Cara, é incrível isso no texto, esse é o ponto. Tudo bem que o Pedro afundou, tudo bem que ele teve medo com os outros, que a gente taxa ele dessa forma, mas é incrível que quando ele começa a afundar, ele não começa a procurar a parte mais rasa, ele não começa a procurar uma pedrinha. Ele, sabe, na hora, ele olha, o texto diz que ele olhou o mar bravio e teve medo, então ele estende as mãos e diz, Senhor, salva-me. Acho que esse é o ponto. O medo existe, a dúvida existe, a questão é levantada, nós temos que questionar mesmo, nós somos racionais. John Stott escreveu um livro fantástico chamado Crer é também pensar. Ele associa a fé a essa faculdade de raciocinar em cima do que a gente crê, e a gente precisa recuperar isso, mas a gente não pode em nenhum momento perder de vista esse Deus, que é um Deus de graça. E aí entra a ideia assim, de que eu compartilhei bastante hoje, que Deus não é um carrasco, que fica esperando a gente cair para dizer assim, viu? Bem feito? Vai lá de novo. Pode ir. Falei para aí. Né? Mas Deus é um Deus que quando vê a gente afundando, quando a gente vê a gente com medo, ele estende a mão. O texto é incrível, diz que Jesus então tomou ele pela mão. E aí tem algo que não está explícito, mas está implícito. Eles voltaram para o barco juntos. E eu tenho certeza que eles voltaram andando. E isso é incrível, porque Pedro não só foi até Jesus, mas ele voltou junto com Jesus, do mesmo jeito que ele foi, andando sobre as águas, entraram no barco e todos adoraram e chegaram à conclusão que ele é Deus. Então a ideia é essa, assim, quando a gente afunda, a gente tem que aprender a colocar Deus, salva-me, Senhor. Eu errei, não está dando certo, eu estou com medo, sei lá o que é, mas salva-me, Senhor. Tu estás aqui, eu só estou aqui por causa do Senhor, e é isso. É isso aí, quer deixar alguma mensagem para o pessoal, para uma mensagem da semana? Cara, eu acho assim, não tenha medo de recomeçar. Não tenha medo de reconhecer o seu medo, reconhecer os seus limites, não tenha medo. Isso não deve ser um incentivo para você pecar. Não ouça isso assim, então eu posso fazer tudo que Deus sempre vai me abraçar. Não, Ele vai mesmo. Mas as consequências, elas também vêm. Eu não estou falando que Deus ele nos torna imunes às consequências dos nossos erros. Eu estou falando de um Deus que nos socorre em meio aos nossos erros. Então não tenha medo de reconhecer os seus limites, assuma o seu medo, assuma sua fraqueza e diga, Senhor, salva-me disso aqui. E você vai provar da graça de um Deus que você talvez ainda nunca tenha provado. Um Deus que pega você pelos braços e diz, vamos junto, vem cá. Você tem pouca fé, mas eu estou com você. Pense nisso. Valeu? Valeu. E nós fechamos por aqui. E semana que vem estaremos de volta. Até o próximo programa. Valeu, pessoal. Gente. Beijo do pastor.